Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 645 do podcast mais tradicional sobre o esporte ao motor da podosfera brasileira. Estamos ao ar há quase 13 anos, né? Já estamos aí no ano 13. Esse programa que surgiu lá em 2007, semanalmente trazendo o melhor do esporte a motor para você. Aproveitando que nós falamos, o Will, principalmente do Vettel, e é para quem eu vou voltar a palavra, que rodou, fez uma lambança, tomou a bandeira preta e branca. Na preta e branca foi o Leclerc, não, né? O Vettel foi punido. O Vettel foi 10 segundos. Tomou volta do companheiro, uma corrida para se esquecer. A pauta vencedora do apoiador, Will, que nós colocamos em votação, é sobre o futuro do Vettel na Ferrari, já que o contrato dele vence. Nós esbarramos nesse assunto, né, naquela live, se a temporada estende-se para 2021, como ficam os pilotos. Tá, faz uma extensão, tá, mas a gente está contando que o piloto vai aceitar qualquer coisa. Se o Vettel tiver numa posição de briga pelo título, será que é tão simples assim? Estende por mais 2 meses até acabar a temporada. Então a gente entra nessa discussão. O futuro do Vettel ainda tem espaço para ele dentro da Ferrari. Seria bom para ele, de repente, mudar de ares mais uma vez, como foi bom para ele sair da Red Bull no momento em que as coisas já não estavam legais, onde o Daniel Ricciardo chegou lá e colocando bang, colocando pressão, dando um pau no Vettel, como diria o nosso querido André no pau nesse assunto aí. Foi para a Ferrari, mudou de ares, começou até legal a primeira temporada ali, algumas vitórias, mas vem o Leclerc agora e realmente passa por cima. O que seria ideal para Vettel, o Will Bueno, nessa altura do campeonato? Bom, a gente está falando de futuro, né? Então, futuro, a gente pode falar algumas coisas aqui que podem acontecer exatamente o contrário. Mas a minha visão daqui de fora, né, da impressão que a gente tem de tudo que aconteceu, baseado no que aconteceu na temporada passada, no que vem acontecendo. Eu acho que, independente de quando a temporada de 2020 acontecerá, se é que vai acontecer, sim, o Vettel faz ela na Ferrari completamente. Uma coisa que eu sempre digo já há algum tempo, e isso é uma opinião minha, tá? É apenas uma impressão que eu tenho, é que independente do que acontecer na temporada de 2020 com o Sebastian Vettel, se ele for campeão, se ele mais uma vez perder para o Leclerc, se o Leclerc for campeão, se nenhum dos dois for campeão e o Vettel chegar na frente, independente do que acontecer, na minha visão, o Vettel não fica mais na Ferrari. Porque eu acho que o Vettel já está um pouco saturado, né, do ambiente, ele perdeu o protagonismo, né? E o Vettel, como alguém disse agora, eu não lembro quem falou isso, mas o Vettel ele precisa, digamos, ser mimado, né? Precisa estar no centro das atenções. E já não é o caso na Ferrari, nem na equipe, nem para a torcida ferrarista e nem para a imprensa italiana. Então, ao meu ver, tudo, independente do que acontecer em 2020, essa será a última temporada do Vettel na Ferrari. E já tem, né, inclusive, rumores, né, do Sebastian Vettel, aí, de interesses do Sebastian Vettel, de interesses da equipe McLaren pelo Sebastian Vettel, né, a McLaren com aquele seu projeto de se reerguer, de voltar a ser grande, trazer um nome de peso para liderar a equipe. E eu acho que de repente, né, seria uma boa saída para o Sebastian Vettel ir para a McLaren, sim. Fábio Campos, você que não participou dessa discussão lá no Instagram, mas eu ouvi comentários seus depois sobre a live,
que você ouviu a live discutindo comigo e com o Will, então é a sua hora de trazer a sua opinião para a mesa. Eu discordei de tanta coisa da live de vocês. Eu nem lembro o que é exatamente o que vocês falaram do Vettel. Eu acho o seguinte. Ah, não, eu discordei que vocês falaram que a Fórmula 1 vai recomeçar na Ásia. Não vai. Aí quando eu fui ouvindo e falando assim, vou escrever um comentário assim, desaforado para esses dois. A Fórmula 1 recomeçar, ela vai começar na Europa, barato, não vai entrar em avião. Enfim, a cada dia que passa, a chance de ter mais de uma corrida em Silverstone vai ficando enorme. Mas enfim, isso é um assunto para a gente voltar depois. Do Vettel, vamos lá. Eu acho que o problema do Vettel é muito grande. É muito grande. Porque não é questão de futuro de Vettel na Ferrari. Para mim, a questão é futuro técnico de Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel vive uma crise técnica de não adaptação a um estilo de pilotagem, a um estilo de carro, a um estilo de Fórmula 1. Que se não tivesse sido corrigido nessa pré-temporada, eu não vou tentar ler a pré-temporada, igual muitos tentam, se não tivesse sido corrigido, vai durar 2-3 anos. Porque a Fórmula 1 do desenvolvimento, para a turma da tecnologia, eu não canso de dizer, acabou. Ele precisa se livrar desse problema. Para mim, o buraco é muito mais embaixo do que 2014, que é um ano em que ele fez muitas corridas boas. Tá aí Matheus, reprisar a corrida de 2014 pode ser uma boa para a Fórmula 1. Já tem 6 anos, tem corridas boas, enfim, tem corridas simbólicas. E 2014 eles têm o acervo completo. Tem muita corrida boa do Vettel em 2014. Ele tem muita irregularidade em 2014 e ele tem em 2014 um companheiro que venceu 3. Então, nos números, vamos lá, a vantagem do Ricardo para o Vettel é maior do que a vantagem do Leclerc para o Vettel. Nos números, como eu não sou comentarista de números, eu acho que a vantagem do Leclerc para o Vettel é maior do que a que o Ricardo tinha sobre o Vettel. Mesmo com 3 vitórias. E na Ferrari 2019 está 2-1. Né? Ficou 3-0 em vitórias em 2014, foi 2-1. Mas o abismo técnico para mim é maior, porque a força avassaladora do Leclerc me impressiona. E isso também é um fator para ser pesado quando se discute o futuro de Sebastian Vettel. Porque não é o Grande Prêmio da Itália de 2019. Que agora tem um grande asterisco na minha visão, como eu acabei de dizer. É o ano inteiro. É a velocidade do Leclerc em qualifying, é a imposição mental do Leclerc, que é corretíssima, de se impor, de responder. Monza eles tinham que ter reprisado o qualify, né, também em Monza, assim como a Fórmula 1 teve a sutileza perfeita de, ao reprisar a Austrália 1997, colocar os melhores momentos, ou seja, os últimos momentos do qualify daquela corrida, os 3 tempos iguais, o 1:21.072. Jerez 97, né? Eu falei outro lugar? Austrália. Desculpa, Jerez 97. Obrigado, Will. Essa também tinha que ter tido a sensibilidade de colocar aquele qualify, nem só por causa daquelas voltas que não existiram no Q3, mas porque ali foi onde o Vettel, o Leclerc falou, não vou baixar a cabeça, é a minha vez de dar vácuo, não vou dar vácuo, não vou. E ali a coisa estourou. Eu diria que ali a coisa estourou, já podia ter algumas coisinhas antes, ali a coisa, a relação, o simbolismo dessa prova da Itália vem muito do qualify. Então, Raposo, para encerrar o comentário, já estou me estendendo, o Vettel precisa correr atrás. Ele precisa voltar a guiar bem um carro de Fórmula 1. Ele ainda está muito distante nisso. E aí é que o buraco pesa, além de ter um companheiro que fez um ano, na minha opinião, estonteante. Incrível. Matheus Pucci, o Jorge Júnior escreveu para a gente dizendo o seguinte: grandes membros do Café com Velocidade, faz tempo que eu não mando algum e-mail, mas estava na hora de rever o senhor compareça semana que vem como punição, viu, seu Jorge Júnior? Estamos esperando seu e-mail semana que vem também. Segue minha pergunta. Os rumores indicam que a Ferrari deseja renovar com Vettel, porém, com um salário reduzido e seu status de primeiro piloto, que ele perdeu na pista, diga-se de passagem. Para vocês do Café, direcionando para Matheus Pucci, se o tetracampeão se sujeitar a isso, essa quase humilhação não iria mimar
minar de mina o resto da resiliência mental do Vettel, a ponto dele ter mais um ponto em que se superar este ano de 2020 ou 2021, né? Ele coloca aqui incerteza. E caso ele não aceite e decida encerrar a carreira na Fórmula 1, em qual categoria vocês acham que o Vettel se encaixa melhor? Se quiser responder a sua primeira parte, Will, Matheus, fique à vontade. Ou se você tiver algum palpite para onde que Vettel deveria ir, se é que ele vai para algum lugar, fique à vontade também. Mas aceitar a redução do salário e a perda de status do primeiro campeão mina ainda mais a resiliência mental dele? Eu vou começar respondendo o nosso ouvinte, que, perdão, eu já esqueci o nome. Qual é o nome? Do Jorge ouvinte? Júnior. Jorge? Obrigado, Jorge, aí, por ter enviado o e-mail para a gente. Eu vou começar dizendo o seguinte: o Binotto tem rendido elogios ao Vettel recentemente. A gente sabe que nem tudo que é dito na imprensa deve se escrever, né? Às vezes o cara faz ali a imagem, finge que está o bom ambiente e tudo mais, mas o fato é que a Ferrari tem mostrado interesse sim em renovar com o Vettel. Se ele vai aceitar, aí é onde entra alguns pontos que a gente tem que ir um pouquinho mais fundo. O Martin Brundle, ele reacendeu uma discussão aí esses dias de que a temporada 2014 do Vettel teria sido ruim propositalmente, para ele ter ali as cláusulas contratuais para ele poder ir para a Ferrari. É claro que aí é uma outra discussão, mas o que eu quero pegar disso é o seguinte: assim como o Fábio Campos falou, a situação de 2019 foi diferente do que foi 2014, né? Em 2019 o Vettel ele é batido, mas ele em nenhum momento, digamos assim, como eu posso dizer, em 2014 ele estava visivelmente desgostoso com a categoria. 2019 ele está no máximo desgostoso com a Ferrari, e o Vettel, ele, ao meu entender, já vem num declínio técnico há algum tempo. Ele é um piloto que em 2017 consegue se manter num bom nível, tem o campeonato ali que ele perde muito por conta da fase asiática. 2018 ele já começa a perder o campeonato por erros muito dele, e 2019 não tem um carro para brigar, mas ele é destruído pelo Leclerc. O Leclerc é um piloto que mostrou ter uma evolução muito rápida. Ele é um piloto que num GP largava mal e falava: eu preciso melhorar para o próximo grande prêmio, e estava lá e já estava melhor. Preciso melhorar no quali. No GP seguinte ele já estava melhor no quali. Então o Vettel, ele sim, ele precisa ser mimado, e eu acredito que ele, como um tetracampeão, olhando a situação em volta dele, de que ele não vai ter mais o mesmo espaço na Ferrari, não adianta achar que o Vettel vai ser primeiro piloto, porque ele não será mais na Ferrari, a não ser que o Leclerc saia da Ferrari, o que também é muito difícil. Eu diria que o Vettel, se ele sair da Ferrari, ele aposenta. Ao meu entender, ele aposenta da Fórmula 1. Se ele vai se sujeitar a um contrato ganhando menos, acho que isso vai ser inevitável para qualquer piloto. Tá? Até pela situação mundial vai ser inevitável. Agora, um contrato onde ele não é primeiro piloto, o Vettel, eu acho que ele não está com essa energia para brigar mais. Ele, ao meu entender, o Vettel está desgostoso, ele não quer mais isso. Mas esse contrato de primeiro piloto, Matheus, não sei se você concorda comigo, já jogando mais uma pergunta para você, já não foi muito respeitado em 2020, porque a gente viu o Leclerc em situações de o Vettel ter que ceder a posição, naquela largada, foi na Rússia ou no México? Não foi no México, né, que eles inverteram a posição. Na Rússia? Na Rússia. Eu fiquei na dúvida se foi na Rússia ou no México que teve aquela inversão. Então o Vettel, assim, se tivesse o status de primeiro piloto mesmo, então eu já não vi esse status sendo muito respeitado em 2020. Ele não é absoluto, ele realmente, e ele perdeu o absoluto dele logo na Austrália. Porque na Austrália, o Leclerc já mostrou que estava mais rápido. O Leclerc já se mostrou mais rápido. E o Leclerc não ultrapassou por uma ordem, né? Porque ali ele então, era assim, piloto. E aí no Bahrein, e no Bahrein, pelo que dizem, houve uma ordem, se eu não me engano, tem até um rádio da Fórmula 1 que liberou. Tem o rádio para o Leclerc não ultrapassar, ele vai lá e passa. Ou seja, ali ele destruiu. Ele falou: eu não vou mais ficar me condicionando a isso. Na segunda corrida da temporada. Então o Vettel, ele já no início do ano já não era mais primeiro piloto. Ele já não era, ele poderia ser no contrato, no papel, mas na prática ele não era. A Ferrari tentou empurrar a situação, não, o Vettel isso, o Vettel aquilo, o Vettel recebe o vácuo, mas não funcionou. Eu acho que nem se ele receber um contrato de primeiro piloto, eu acho que ele vai ter a malícia de sacar que ele não vai mais ser primeiro piloto. Ele não vai ser. Mas uma coisa é a seguinte, ali, pode estar o contrato, pode estar, nem o Vettel, nem o Leclerc vão ser primeiro pilotos, porque nenhum dos dois vai aceitar ser segundo.
Não vai, não vai. 2020 tem tudo, né, vamos dizer, se a temporada de 2020 acontecer realmente, tem tudo para ser o ano da faísca virar uma fogueira na Ferrari. Porque nenhum dos dois vai baixar a cabeça para o outro. Pode ter o contrato assinado, carimbado, autenticado, não vai, não vai. Isso é uma coisa que eu não consigo ver nem o Leclerc baixar a cabeça para o Vettel por conta do status que ele já conquistou na pista, e muito menos, tanto quanto o Vettel baixar a cabeça para o Leclerc. Isso não vai acontecer, jamais. Eu concordo. E eu vou colocar o seguinte: se fosse aquele Vettel ali 2010, 2013, 2015, se fosse aquele Vettel, eu acho que em 2020 ele ia vir para também, ele ia tentar vir para destruir o Leclerc. Ele ia vir para cima do Leclerc. Mas eu acho que a ideia dele é essa. Eu já não. É o que eu sempre digo assim, ó. Tem todos os ingredientes para o Vettel construir uma grande história de reviravolta, porque tá todo mundo aposentando ele, tá todo mundo dizendo que ele tá acabado, tá todo mundo dando os holofotes pro Leclerc. Todo mundo Quase todo mundo, né? Os ingredientes estão aí para ele. E pelo menos eu, pessoalmente, nunca duvido de um cara que ganhou 4 campeonatos. Eu não duvido que ele, de repente, ele pode chegar em 2020 e ele destruir o Leclerc. Não duvido. Não aposto, mas não duvido. E já que o senhor está com a palavra... Rapidinho, só um instante. Por favor, Matheus, não é nada hoje. Isso vai entrar também naquilo que o Fábio Campos falou do estilo de pilotagem, porque a Ferrari está prometendo um carro de 2020 que é bom para os dois, né? Ao contrário do que foi 2019, a Ferrari está prometendo um carro que é construído para o estilo dos dois não ser afetado. Não sei se isso é possível, mas o fato é que eu vejo o Vettel sim desmotivado e, claro, se ele der a volta por cima vai ser fantástico, seria muito legal. Porque a gente quer ver a competição, a gente quer ver os dois com a faca nos dentes brigando roda com roda toda a curva. A gente quer ver isso. A gente não quer ver o Bottas que abaixa a cabeça e tudo bem, né? Eu acredito que o Vettel ele não vai ter o gás para isso. Eu realmente acredito. E aí a Ferrari coloca, até estendendo um pouco já para um outro lado, a Ferrari tem até um problema aí. Porque se o Vettel sai, quem que ela vai botar lá? Ela vai deixar o Leclerc de primeiro piloto, mas e se ela bota um Sainz da vida? O Sainz vai aceitar baixar a cabeça? Aí se ela bota um outro piloto mais velho, o piloto mais velho vai aceitar baixar a cabeça pro Leclerc? É uma questão que aí entra, né, é um outro assunto. Mas a Ferrari ela tem um problema com a questão contratual do Vettel, e eu acredito que para eles é muito melhor eles manterem ali o Vettel e o Leclerc, já que o Vettel já está meio abatido, e deixar o Leclerc tomando as rédeas, do que botar um outro sangue novo ali para criar um outro problema e, enfim, poder até mesmo arriscar perder um campeonato como foi uma McLaren em 2007. Né, que os dois esse é um ponto ótimo da sua geração, Matheus, os milênios, né? Eles não abaixam muito a cabeça, eles não se prendem muito. Alguns, né? Alguns. É o que eu ia falar agora, alguns, porque tem uns que abaixa. Diga. A Ferrari, mesmo antes do Verstappen fazer as declarações que fez lá sobre o motor Ferrari, que acabou manchando ele, eu duvido que a Ferrari contrataria o Verstappen para ser companheiro do Leclerc, porque não faz sentido. Olhando pelo lado do chefe de equipe, claro, eu não estou falando pelo lado do torcedor que quer ver a disputa, estou falando do lado do chefe de equipe. O chefe de equipe não vai querer dois caras que vão se degladiar e vão abandonar batendo. Entendeu? Mas não é garantia nenhuma que eles vão bater, Matheus. O chefe de equipe não pode pensar, ele não pode pensar pequeno, ele tem que pensar grande. Eu acho que faz parte da obrigação do chefe de equipe manusear isso, canalizar isso para o lado bom. Mas eu vejo o piloto, um Verstappen da vida ou um Leclerc, ele não vai conseguir ser, vamos dizer assim, não vai conseguir ser controlado pelo chefe de equipe. Não vai. Ele não vai ser controlado. E aí é onde eu entro com... Não é sinônimo de batida isso, né? Eu lembro sempre da McLaren em 2007. Eu lembro da McLaren em 2007 porque eu acredito que aquilo ali mostra que a estratégia, por exemplo, da Mercedes de ter o Hamilton, que é o cara que vai ser agressivo, que vai brigar pelas pole positions, pelas vitórias, e o Bottas, que é o que traz os pontos para casa, eu acho que essa é a mentalidade que 99% dos chefes de equipe ali da Fórmula 1 vão ter. Né? Eu acho que essa é a mentalidade, sim, porque eles querem a segurança. Sim, pelo lado do torcedor, infelizmente. Estou falando pela cabeça do chefe de equipe. Não, pelo lado do esporte, não é pelo lado do torcedor, pelo lado do esporte. Ele quer a segurança de que um piloto vai brigar pela vitória e o outro vai trazer os pontos, que inclusive isso pode ser também o fator que tenha tirado o Kimi Raikkonen da Ferrari, porque o Kimi Raikkonen nem sempre tinha o melhor desempenho do mundo. Mas esse é o fator
que eu vejo que a Ferrari ela vai se colocar, ela vai se complicar com a questão contratual do Vettel, porque ou ela mantém o Vettel e corre o risco de acontecer o que o Will falou, de virar uma fogueira, ou ela corre o risco de pegar um outro piloto, seja mais velho ou mais novo, esse piloto não abaixar a cabeça e também virar uma fogueira. Então é muito complicado, é uma Mas situação... a fogueira pode ser boa, Matheus. Você está colocando a fogueira como uma coisa ruim, como vai pegar fogo na equipe, os carros vão todos ser quemados e não vai ter como correr. Mas eu quero isso, eu quero que pegue fogo, eu quero que tenha disputa, eu quero que tenha uma McLaren 2007, eu quero pelo esporte e pela torcida, mas eu tô falando pelo lado do Matia Binotto, entendeu? Sim, mas ele não pega nem a pau um piloto tipo Verstappen. Mas eles pegaram eles acabaram, eles tiraram o Raikkonen. Eles fizeram a melhor coisa que eles tinham que fazer, eles demoraram anos. Eles perceberam, eles falaram, a equipe não vai para frente. O que eu acho que você está excluindo do seu comentário é a capacidade de dois pilotos brigando um com o outro levarem uma equipe para frente. Um querer... Eu tenho que tirar 2 décimos aqui. Eu contei, eu acho que foi no Loucos por Automobilismo, não foi aqui não. Uma entrevista que fizeram com o Verstappen, daquelas que a Sky coloca aquela tela ali no paddock, depois da classificação, e o cara analisa a própria volta. Aí o Ricardo apareceu, o Ricardo já na Renault, e o Verstappen foi analisando, e os dois começaram a rir, e aí eles perguntaram pro Verstappen, o Ricardo perguntou, você sente minha falta? Brincando, com aquele jeito do Ricardo, você sente falta de mim na Red Bull? Todo mundo achou que o Verstappen ia dar uma resposta brincalhona, politicamente correta, o Verstappen parou, pensou e falou, eu sinto sua falta no final do qualifying, quando eu tinha que tirar 2, 3 décimos para te superar. Eu achei essa resposta absolutamente fantástica. É isso. O dono de equipe, vamos voltar para o Binotto. O dono de equipe deveria ter, por obrigação contratual, manusear 2 estrelas. Tinha que ter, porque isso leva a equipe para frente. É fácil, Fábio Campos? Não é fácil. É evidente que não é fácil. Mas é muito... nivelar muito por baixo, achar que tá certo, não, coloca um piloto lá rápido e o outro para fazer figuração. O automobilismo perde, a equipe pode ganhar, o automobilismo perde, e a equipe pode perder. O benefício de Senna e Prost para a McLaren é algo incalculável, os caras não aceitavam eles não aceitavam perder para o outro em análise de curva. Eu não posso ser mais lento do que esse cara nessa curva. Era o nível de competitividade dos caras. Então, a Ferrari tem uma grande chance de ajudar o automobilismo, a Ferrari que tanto prejudicou, mostrando que, olha, aqui a gente pode ter 2 pilotos, e nós tivemos nossas dores de cabeça, os caras bateram em Interlagos, foi um ótimo momento para os caras baterem, porque não valia mais nada para eles, e aí o dirigente pode chegar, chutar a porta do Alain Gunther Steiner, enfim, pode fazer o show dele, e xingar os pilotos, pode, porque ali era a hora de acontecer. Agora tem que canalizar para os caras não baterem, evidentemente não baterem, e continuar a rivalidade. Você não pode virar para um cara e falar assim, fica aí de segundo piloto. Porque você mata o cara, você mata a equipe, você pode matar muita coisa. E essa tendência do automobilismo é muito perigosa. É muito perigosa. Essa tendência do automobilismo da imprensa que faz junto. Eu admiro e concordo. Porém, não vai acontecer. Esse é o detalhe, não vai acontecer. Mas está acontecendo, Matheus. Está acontecendo. Eles têm 2 pilotos leões dentro da gaiola. Mas eles não esperavam isso, com certeza. Com certeza eles não esperavam que o Vettel fosse engolido pelo Leclerc. E eu vou pegar mais um exemplo aqui. Você falou Senna e Prost. Mas você acha que eles esperavam que o Leclerc fosse ser segundo piloto? Era só deixar o Raikkonen. Era só deixar o Raikkonen. Deixar o Raikkonen, exato. Eu acho que eles tiraram o Raikkonen porque o Raikkonen estava abaixo do Bottas. Essa é a minha opinião. Porque ele estava abaixo do Bottas. Eu vou colocar aqui o exemplo do seguinte. Você tem Prost e Senna, você tem, por exemplo, mais recentemente, se a gente for falar de domínios Rosberg e Hamilton, 2017, se o Rosberg estivesse na Mercedes, eu duvido que o Hamilton tinha vencido aquele campeonato, porque o Rosberg ia minar o Hamilton e nenhum dos dois vencia esse campeonato, ia ficar com o Vettel. Minha opinião. Então é esse o pensamento que eu tô falando do chefe de equipe. Eu concordo em tudo com o que o Fábio Campos falou, é péssimo, mas eu falando aqui, olhando pelo óculos do Binotto, o óculos redondinho do Binotto lá do Harry Potter, ele deve estar com a cabeça fervendo, porque ele não vai querer botar 2 leões de novo para perder ponto. Esses domínios só aconteceram de McLaren de 88, 89, de Mercedes recentemente, porque eram equipes que andavam sozinhas. Se são equipes que estão disputando o título, como foi a McLaren de 2007, você perde.
Então, esse é o ponto que eu tô querendo levantar aqui. A Não é McLaren pelo perdeu lado 2007 por causa do Grande Prêmio do Brasil. A Williams, se o pneu do Mansell não estoura, a que a gente acabou de ver, era campeão com 2 pilotos brigando. Eu acho que é muito robotizado achar que brigou, perdeu o campeonato. Eu não concordo. Mas a Fórmula 1 hoje, eu vejo dessa forma. A Fórmula 1 hoje não permite isso. A Fórmula 1 hoje, a Ferrari tem a chance. A Ferrari tem a chance. Ela não. A Ferrari pode fazer isso? Pode. E se ela fizesse, eu acharia excelente. Mas eu duvido que ela vai fazer. Eu gostaria, mas eu duvido. Assim como eu gostaria de ver o Vettel dando a volta por cima. Mas ela não tem escolha, Matheus. Ela vai ter que fazer, Matheus. Ela não tem escolha. Porque você acha que o Leclerc ou o Vettel vai baixar a cabeça para um outro? Isso. Por isso que eu falei que o Matheus está com problema. Porque se o Vettel fica, tem a fogueira. Se o Vettel sai, quem que ele vai botar? O Bottas? Ele vai contratar o Bottas para ir lá, porque o Bottas abaixa a cabeça. Exato, então, mas todo mundo fala. Você acha que, por exemplo, o Binotto, vamos colocar, beleza, o Vettel tá fora da Ferrari. Você acha que ele vai escolher quem? O Ricardo ou o Kvyat para colocar na Ferrari? É uma questão que eu ficaria em dúvida. Entendeu? É óbvio que é o Ricardo, porque ele quer desempenho. Exato, mas é o desempenho. Porque você levanta. A frase do Max Verstappen é exatamente isso. Ou seja, você me fazia tirar 2 décimos, procurar mais 2 décimos para tirar. Isso eleva o nível do piloto. Não prejudica, é um ganho para a equipe. Concordo, aí eleva até Baku. Eleva, só até o momento em que chega em Baku, que os dois batem. Não proibiu depois. Eles não proibiram depois disso. Não proíbe, tudo bem, não proíbe. Eles bateram, mas eles tiveram 39 voltas excepcionais, espetaculares, trocando posição. Mas com certeza influenciou para o Ricardo sair. Influenciou, ele fala isso. Certeza. Influenciou. O Ricardo fala isso, ele confessa. O que você tem razão no que você está falando é que são todos uns medrosos. Os donos os chefes de equipe são todos uns burocratas. Os caras só pensam em resultado, pensam em planilha. Mas é isso que eu estou falando. O Binotto tem uma oportunidade de quebrar isso. E eu venho aqui no Café com Velocidade para defender que eles não façam o que eles estão fazendo. Que eles quebrem isso. Uma hora alguém tem que quebrar. Né? O automobilismo tem que ganhar. Tem que ganhar do resultado. Entendeu? Por mim, a Mercedes tinha pego um cara para bater de frente com o Hamilton, por exemplo. Eu concordo totalmente com o que vocês estão falando, no sentido de que é necessário ter essa competição e ter essa visão de que precisa dos 2 pilotos ali ultra rápidos para brigar lá na ponta, para os dois estar ali disputando roda com roda para ganhar a corrida. Concordo. Mas o que eu estou falando é que a realidade dos chefes de equipe é isso que o Fábio Campos falou. E é também o que o Fábio Campos falou lá atrás dos pilotos. Lembra do caráter, a gente falando do caráter? Tem a questão de que nenhum piloto, como o Fábio Campos bem pontuou também, de que o Hamilton não quer, ou melhor, o Hamilton quer a ordem de equipe para ele. O Hamilton quer ganhar a corrida fácil. Ele quer ter ali tudo para ele. Não só o Hamilton, todos os pilotos. Você acha que o Verstappen ele vai querer, se ele estivesse disputando o título, ele ia querer o Ricardo como companheiro ou o Gasly disputando o título? Duvido que ele ia querer um cara para tirar o título dele. O piloto pode gostar da competição, mas a gente tá depende, né? Porque se ele precisasse que o Gasly chegasse na frente de um adversário ali, né? Numa dessa, né? Como o Hamilton precisava do Kovalainen em 2008 e o Kovalainen ficou atrás do Glock, né? Então, tem isso aí, né? Verdade. Tem que ele ia preferir o Ricardo. Mas assim, eu acredito que a Ferrari tem um problemão, e respondendo o e-mail lá atrás, onde começou isso tudo, eu vejo o Vettel fora da Ferrari somente aposentado. Eu não consigo ver o Vettel como tem especulado, por exemplo, em McLaren, e acho muito difícil Mercedes ou Red Bull ter o Vettel. Muito difícil. A Red Bull não vai fechar com o Vettel por conta do Verstappen, ao meu entender, e a Mercedes também, enquanto tiver o Hamilton ali, acho que o Vettel não vai. Então, é isso. É isso aí, eu vou encerrar aqui, que eu acho que já estendi demais. Tem 2 e-mails aqui para registrar, para a gente encerrar o assunto, né? A Graziella Borek diz o seguinte: já sobre o futuro do Vettel na Ferrari, eu acho que se ele tiver um bom carro em 2020 e 2021, ele pode vir a ganhar mais um campeonato, ou pelo menos disputar diretamente com o Hamilton. Acho que ele ainda é um piloto melhor do que o Charles. Ele só teve um ano horroroso em 2019, que não corresponde à capacidade dele.
Acredito que, se o Vettel aceitar a redução de salário, ele pode ficar mais uns anos na Ferrari, pois os pilotos que substituíram ele, pelo menos os que vêm da academia da Ferrari, ainda não estão prontos. Substituirão, na verdade. E com essas mudanças de carros e regulamento, pode ser a chance dele em ser campeão novamente, como foi no caso na Red Bull. Mas tudo depende da capacidade da Ferrari em entregar um bom equipamento e estratégias decentes. Quem também escreve sobre o Vettel foi o Marcelo Cesarino, que diz o seguinte: acho que depende mais de se vai ter a temporada de 2020. Se não tiver a temporada, ou for uma temporada muito reduzida ou apertada, ele segue na Ferrari. Se tivermos uma temporada mais ou menos normal e ele for amassado pelo Leclerc, feliz a aposentadoria. Não vejo ele um piloto tetra e caro numa posição de Raikkonen. Nessa posição, né, de ficar ali amargando uma posição sem conquistar nada. Eu imagino que seja o que o Cesarino tenha querido colocar aqui. E é isso, meus caros. Nós encerramos então a edição 645. Lembrando que para nos ouvir... O Will tem um recado. O Will tem um recado. Eu não tinha pegado isso, então, por favor. Eu só quero. É que você leu mais um e-mail da Graziella. Eu só queria mandar um abraço para ela e dizer que a miniatura do Leclerc será enviada para ela o mais rápido possível, daquela ela levou aí, que ela guarde com muito carinho. E o pessoal que quer. Tá vendo? Tá vendo? O Vettel já está sem moral. É do Leclerc, não é do Vettel, tá vendo? E o pessoal que quer comprar miniaturas, entre em contato com o Will Bueno, né? O Will Bueno aí tem uma mercadoria muito especial, fica a dica. Mas eu estava falando para você que quer nos ouvir, né? Além do cafécomvelocidade.com.br, que é o nosso site, você pode assinar o nosso feed no seu agregador de preferência. Você pode escutar-nos no Spotify, no Deezer, no YouTube. No YouTube, nessa semana, nós vamos fazer uma experiência diferente. Eu vou quebrar esses 3 assuntos em arquivos diferentes para que vocês possam ter ali um arquivo menor de 30 minutos, 35, para em vez de ser um arquivão de 1h20, 1h30. Vamos ver se funciona. Mandem o feedback. Mandem o feedback de vocês sobre essa experiência e nos escutem. Coloque lá o seu like, comentem, participem, ajudem a fazer esse programa cada vez melhor. Semana que vem a gente está de volta. Vamos soltar a pauta do apoiador. Vai ter a corrida do domingo, né? Se você quer que a gente mude a corrida do final de semana, na verdade, né? Que é sábado. Se você quer que a gente mude, escreva pra gente falando, né? O André já escreveu pra gente. Se a gente tiver mais pessoas pedindo, a gente pode repensar nisso. E provavelmente a gente vai esbarrar, né? Nessa reunião que vai ter essa semana aí, quais serão as decisões, o que vai ser anunciado. Eu já vi hoje uma conversa de 2 tetos orçamentários. Então o programa que vem promete muita discussão aqui sobre o futuro da Fórmula 1. Um abraço a todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, sempre com Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.